Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que pode ser a raiz do seu sucesso ou a chave do seu fracasso. Então, fica comigo até o fim desse vídeo que você vai saber que assunto é esse. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Sou o terapeuta Thiago Teixeira, sou psicoterapeuta e terapeuta holístico e nesse vídeo eu quero tratar com você sobre um assunto chamado a inflação do ego. Inflação do ego. E assim, se você for entender sobre seu ego, o que é o ego, deixa eu dissecar o ego para você aqui. Ego é a sua personalidade. Ego é você, é aquele número no seu RG, é todas as experiências que você veio agregando ao longo da sua vida, ou seja, a sua personalidade. É você, mas não em essência. É a criação sua, a persona, a máscara que você veste para se posicionar perante a sociedade. O que é inflação? Inflação vem daquele processo de ensorbebecer, aquele processo de se engrandecer, aquele processo de, usando um vocabulário mais comum, aquele processo de se achar. Isso seria inflação. E por que isso pode ser a raiz do seu sucesso ou a chave do seu fracasso? A raiz do seu sucesso vai entrar na questão em você saber como lidar com isso. Nosso ego não tem como, os antigos falam, se livre do ego, mate o seu ego. Não tem como, o seu ego é você, não tem como você ir lá e se matar. Não, o que você precisa entender e aprender são formas de saber lidar consigo mesmo. Entender que você tem um ego, mas isso que é chamado ego, como o Buda chamava, é o não eu. Não eu, por que não eu? Porque em essência você não é esse ego. Em essência você é algo superior, você é algo maior do que isso. Eu costumo dar o nome de centelha divina, de eu superior, de self, Jung chamava de self também. Então isso é você em essência, mas você tem o seu ego, que é o que está por cima, que é o que cobre a sua essência. Então qual seria o processo interessante a ser feito? Seria esse processo de junção, esse processo de individuação chamado por Jung, esse processo de fusão entre seu ego e sua centelha divina. E por que o título desse vídeo é como isso pode te levar ao fracasso? Imagina o seguinte, imagine pessoas que não saibam lidar com seu próprio ego. Pessoas que ganham uma posição de destaque, pessoas que começam ali a se sobressair, pessoas que muitas das vezes, você vai perceber, você vai notar comigo e vai concordar comigo, que existem pessoas que muitas das vezes nem têm tantas condições assim, mas se ensoberbecem tanto, se inflam tanto, se acham tanto que acabam se tornando pessoas insuportáveis. Infelizmente essa é a palavra. Acabam se tornando pessoas insuportáveis. E tanto eu quanto você, eu acredito que não sabe lidar, que não consegue suportar, que não tolera pessoas assim. Pessoas que se acham, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes. É difícil lidar com pessoas assim, é complicado, mas qual que é o prejuízo, o maior prejuízo disso tudo? O maior prejuízo disso tudo é que essa pessoa vai acabar ficando sozinha. Ela vai acabar afastando da vida dela pessoas, porque na grande maioria as pessoas não sabem, as pessoas não gostam de gente assim. Na grande maioria as pessoas preferem lidar com pessoas humildes, preferem lidar com pessoas boas, pessoas bondosas, pessoas que sabem ali, pessoas que têm empatia, sabem se pôr no lugar do outro. E quando a gente está numa posição de destaque, eu falo isso por mim, eu falo por ser terapeuta, por estar criando meus cursos, por estar fazendo todo esse trabalho na área holística aí. Então se a gente não tomar cuidado com isso, tanto eu quanto você e outras pessoas que vieram assistir esse vídeo, se nós não tomarmos cuidado com isso, deixarmos nosso ego se exaltar, deixarmos nosso ego se inflar, a gente só tende a fracassar. A gente só tende a fracassar, porque a gente tem que entender, nós enquanto terapeutas, prestadores de serviço, nós temos que entender que nós não somos, um termo comum, um chulo, os bichões da goiaba, a última bolacha do pacote, não somos e nunca seremos. Nós, enquanto prestadores de serviços, temos que entender que não interessa a gente. Nós não quando a gente presta serviço, a gente tem que estar pensando sempre no outro, sempre pensando em formas de ajudar a melhorar a vida do outro, forma de ajudar a resolver o problema do outro. Esse é o papel de um terapeuta, esse é o papel de uma pessoa que presta serviço, é sempre ter a empatia e saber se pôr no lugar do outro, saber ajudar o outro a resolver uma questão, um problema dele. E isso, infelizmente, muitas das vezes as pessoas acabam não entendendo, muitas das vezes as pessoas acabam não praticando isso. E com isso, o que elas fazem? Elas afastam clientes, elas afastam pessoas que poderiam ali estar favorecendo elas de alguma forma, elas perdem trabalho, elas perdem emprego, elas perdem, só perdem com isso. É como tem um ditado que diz, o ego, ele pode te levar muito longe, mas você vai ficar lá sozinho. Vai te levar muito longe, mas você vai ficar lá sozinho.
Então não é interessante nós cairmos nessa armadilha de inflação do ego. É importante que nós saibamos que temos o ego e precisamos dele, ele é necessário, ele nos trouxe até aqui. E assim, uma das coisas que as pessoas às vezes não sabem separar. Não sabem separar inflação de ego, inflação do ego com autoestima, com a pessoa ter ali aquela virilidade, aquela energia, aquela vontade de fazer, a pessoa ter ali aquela autoestima elevada mesmo, e isso é necessário. Nós, enquanto terapeutas ou prestadores de serviço, nós não vamos conseguir fazer o nosso trabalho se formos pessoas ali com baixa estima, pessoas para baixo, pessoas negativas. Não, você tem que mostrar autoestima, você tem que mostrar força, você tem que mostrar confiança para a pessoa, mas isso para o seu trabalho, mas você tem que deixar claro para o seu cliente que você tem capacidade de ajudar ele a resolver o problema dele. E para isso faz-se muito importante que saibamos lidar com o nosso ego. Sejamos pessoas fortes, sejamos pessoas yin se for homem ou yang, yin se for mulher ou yang se for homem, mas yin e yang fortes, autoestima, força, energia, dopamina, ação para cima, sejamos isso, mas saibamos ser humildes, saibamos deixar claro para as pessoas com as quais formos trabalhar, as pessoas que forem procurar o nosso trabalho, que nós não importamos tanto, que a nós, o nosso trabalho e a nossa função é ajudar elas a resolver seus problemas, e nada mais do que saber praticar a humildade nessa questão também. Praticar a humildade é muito importante, porque a humildade ela gera um engajamento. A humildade vai gerar a conexão, as pessoas vão se conectar com você através de você saber expressar a sua humildade e saber expressar que você se importa com ela, que você está interessado nela, que você está disposto a ajudar e a resolver o problema dela. Então com isso você conseguirá aí estar captando mais clientes e fazendo com que essas pessoas gostem cada vez mais de você, indiquem você e permaneçam com você. Então o recado que eu gostaria de deixar para você nesse vídeo era esse, e quero te fazer mais um convite. Eu quero dar para você que ficou aqui até o final desse vídeo o meu curso O Caminho Infinito. E o que se é tratado nesse curso? Leis do universo, reencarnação, filosofia, chakras, energia vital, todas essas questões aí que é importante que nós saibamos para que nós tenhamos uma vida aí mais plena, uma vida mais harmônica. Então a única coisa que você precisa fazer nesse momento é deixar aqui o seu e-mail. Deixe o seu e-mail aqui, que eu vou estar enviando o link para você acessar esse curso para o seu e-mail. E no mais, o recado é esse aí. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo.